não pode criticar Hamas, porque Hamas é paga e financiada pelo Irã, que é aliado do Brasil atualmente. Tanto dentro dos BRICS, o Brasil aceitou a entrada do Irã proposta pela China, porque quem manda de fato nos BRICS é a China. O Brasil recebeu aqui navios iranianos nos portos brasileiros enquanto a guarda dos bons costumes no Irã matava jovens mulheres por não usar o véu corretamente, etc. Tudo isso em nome do anti-americanismo barato, infantil e estúpido, né? Então, que inclusive não está nem, esse posicionamento não está nem nos interesses do Brasil, na verdade. E pior ainda, porque nestes dias, exatamente, Celso Amorim se encontrou com o chanceler chinês e, entre outras coisas, definiram e lançaram até um comunicado em conjunto sobre a guerra na Ucrânia. Neste comunicado, e o Brasil vai ainda mais, sempre mais nessa direção de se alinhar à Rússia, à China. Neste comunicado, você vê o seguinte, e a ideia do Brasil agora é que o único grande ator capaz de negociar uma paz entre Rússia e Ucrânia seria a China, e não os Estados Unidos, porque de fato hoje a China tem mais alavancagem na Rússia, as, as, as sanções ocidentais contra a Rússia, inclusive jogaram a Rússia no colo da China. A China hoje compra, a economia da Rússia depende quase totalmente da China. A China compra gás barato da Rússia, etc. Então, realmente, a Rússia pode ouvir muito mais a China que os Estados Unidos. E ainda, neste comunicado em conjunto tem isso, tem a ideia da não escalação do problema, da situação da guerra, do conflito, então pede para ambas as partes não aumentar o número de militares, não aumentar os armamentos, no momento no qual, muito delicado, no momento no qual a Ucrânia está pedindo mais armas, a OTAN está, tudo indica que está mais disposta a dar armas que podem ser usadas também, inclusive, para atacar o solo russo, e essa seria uma grande mudança, porque até agora a OTAN, os países da OTAN dão armas exatamente com essa cláusula para que não possam ser usadas como contra-ataque no solo russo, e parece que isso está mudando. Então, Brasil e China estão pedindo para não fazer isso, e basicamente é um reconhecimento do status quo, que seria o quê? A tomada por parte da Rússia de uma parte do território, de cerca de 18, 20% do território da Ucrânia. Ou seja, a ideia segundo a qual a Ucrânia deveria se contentar da situação atual e parar de reivindicar a volta às fronteiras precedentes e aceitar o estado de fato, a situação de fato, que é a Rússia ter invadido, ter tomado parte desse território. Obviamente, este é um pedido inaceitável por parte não só da Ucrânia, mas eu diria de qualquer país. E nenhum país aceitaria que é a tomada de outro país de 20% do seu território. Mas o Brasil hoje está nessa. E para a China, essa é uma vitória muito grande, muito importante, porque sinaliza ao cenário internacional que, além de conseguir fazer uma política externa sempre mais agressiva, consegue, até em termos diplomáticos, trazer para o próprio lado não só pequenos países africanos, ditaduras africanas, etc., mas inclusive um país grande, um país importante, o maior país da América Latina, como o Brasil, do seu lado. Então, deslocando ainda mais o eixo da ordem global. Isso é muito grave. Por quê? Porque, obviamente, é muito oportunismo, é além das questões de fato. E, no caso, inclusive, colocando interesses internacionais de outros países frente aos interesses domésticos. No caso, fingindo que um brasileiro não tenha sido morto por uma questão de interesses internacionais, para não desagradar Hamas, para não desagradar o Irã, para não desagradar a China, passando por cima das vidas dos brasileiros. É gravíssimo, ainda mais continua. Sobre as questões econômicas que você estava citando antes, Renato, eu me lembro, em dezembro do ano passado, eu dei uma palestra para alguns jornalistas mostrando como já o dinheiro estrangeiro, o investimento estrangeiro direto estava já diminuindo, estava tendo uma inversão dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil, e o dinheiro estrangeiro estava sumindo da bolsa. Então isso não me surpreende de forma nenhuma. Gradualmente o mercado financeiro está compreendendo sempre mais, inclusive dentro do Congresso. Li uma pesquisa hoje
que é 42% dos parlamentares, dos congressistas, já avaliam o governo Lula de forma negativa. E positiva é só 35%. O resto não avalia, não sabe ou acha que é neutro, etc. Ou seja, o descontentamento aumenta e relembro, final de 2024, final de mandato do Congresso, do Senado e do Banco Central. Então, a crise econômica está aí. E aí terá ainda mais pressão contra o governo.